Nossos problemas, dores, obstáculos. Nenhum de nós se vê livre deles, independente da onde estivermos, da cultura em que nascemos ou da religião que seguimos. Somos, mais cedo ou mais tarde, cerceados de dores, de provações. Mas você sabe qual a diferença entre provas, expiações e missões? Que tal refletirmos a respeito? Olá você, seja bem-vinda, bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre a espiritualidade maior para que possa nos envolver e nos fazer refletir profundamente sobre o tema de hoje. E hoje nós vamos buscar juntos colocarmos o dedo nas feridas que nos circundam nas sucessivas reencarnações. Como dissemos, todos nós temos problemas. Todos nós temos provas, todos temos expiações. Mas você sabia também que todos nós temos missões? Pois é. Vamos juntos tentar elaborar uma reflexão, uma linha de pensamento acerca desse tema específico. E claro, seria muita ousadia promover em um singelo vídeo de alguns minutos a análise completa acerca dessas três características. Mas a nossa missão aqui é justamente estimular a nossa curiosidade, estimular a nossa atenção para que possamos nos aprofundar nesses aspectos e no nosso autoconhecimento principalmente, a partir dessa faísca que estamos aqui promovendo. Então vamos lá. Para explicarmos sobre esses três aspectos, prova, expiação e missão, nós devemos retornar lá do início. Não só apenas no início da história humana, mas no início da nossa própria história, da minha, da sua e de todos nós. Desde quando Deus nos criou. Sim, porque ao contrário deles, nós somos seres que tivemos um começo. Apenas Deus não tem um começo e tampouco terá um fim. Então, quando Deus nos criou, nós éramos ali simples e completamente ignorantes. Mas sempre carregamos um potencial de crescimento gigantesco, infinito. Mas sempre teve um início, obviamente. Então o espírito, quando ele nasce, quando ele é criado, ele é desprovido de consciência e também desprovido de espiritualidade. Ele carrega ali o seu gene para crescimento em potencial, mas ainda está no estado muito primitivo, prematuro. Então Deus coloca para aquele espírito provas em que ele irá experimentar. E de acordo com as suas experiências, irá aprender. Então, o espírito ele é colocado diante do frio, da fome, do calor, da solidão, da companhia e de diversos outros aspectos, para que ele possa experimentar o melhor e o pior dessas características. E assim, ao passar de diversos anos e eras de crescimento, de experiências, ele chegará numa etapa em que ele dotará de consciência, de livre-arbítrio. Novamente, um livre-arbítrio ainda primitivo, em que ele mal sabe diferenciar, por exemplo, espiritualidade de materialidade e assim por diante. Mas nessa fase, as provas, elas continuam, tal como sempre continuarão, porque são fundamentais no crescimento do espírito até a sua perfeição. Mas ali ele já começa a angariar para si as expiações.
E o que são as expiações? Enquanto que as provas são experiências que nos fazem crescer, como as avaliações escolares mesmo, que atestam que aprendemos aquela lição para seguirmos em frente para a próxima, as expiações são os vestígios, é tudo aquilo que nós colocamos para nós mesmos mediante o nosso desempenho numa prova anterior. E o que isso quer dizer? Vamos supor que nós fazemos uma prova de matemática e, diante de 10 questões, nós acertamos 5 e, consequentemente, erramos as outras 5. Então, nós agendaremos uma nova avaliação de matemática como expiação, para que nós possamos acertar as 5 que erramos no primeiro teste. É claro que isso ainda é muito artificial, mas vamos juntos para uma situação mais profunda para que a gente entenda. Vamos supor que nós estamos visitando a casa de um familiar distante, que nós não temos o costume, não temos muito contato, e ali chegando, devido a estarmos meio estabanados, confusos, nós nos esbarramos em um objeto e quebramos aquele objeto. Pode ser um vaso, uma louça, um porta-retrato, enfim. Ao quebrar aquele objeto, nós temos a opção de simplesmente colar os seus pedaços, fazendo com que ele fique inteiro de novo. Mas, visivelmente, as suas rachaduras, as marcas da quebra, estarão visíveis. E mais do que isso, o valor sentimental daquele objeto para com o nosso familiar, que é algo subjetivo, que é algo para ele inestimável, não poderá ser simplesmente colado com cola. Talvez, se a restauração completa daquele objeto não for possível, ou mesmo se for, o sentimento, a frustração, o que nós provocamos com aquele desleixo, deixa marcas irrepreensíveis. Logo, deveremos arcar com as expiações dos nossos atos. E a expiação está muito ligada a causa e efeito, mas prefiro chamar aqui de lei de responsabilidade. Porque Deus é tão bom e perfeito no nosso aprendizado, que Ele não só coloca as provas para que possamos experimentar e aprender e assim crescer, mas também nos ensina a responsabilidade dos nossos próprios atos. É aquela velha história conhecida. Nós temos a total liberdade de semear o que quisermos, mas temos a obrigatoriedade da colheita daquilo que semeamos. Então, nesse exemplo, vamos imaginar agora um objeto que nos é estimado, que tem um valor familiar, sentimental, sendo quebrado por outra pessoa. Bastará que ela colhe os cacos para que a nossa frustração, o nosso sentimento de mágoa, de desapontamento desapareça? É claro que não. Nós deveremos sentir isso mesmo que nós provocamos no passado, para que assim possamos caminhar à reparação integral daquela atitude. Muitos levam isso para o campo do castigo. Deus não castiga absolutamente ninguém, até porque, como dissemos, nós escolhemos os nossos atos. Então, tudo que fazemos tem consequências, assim como tem responsabilidade. Sentir, passar por aquilo, aprender de certa forma, como é ter na pele aquilo que causamos, é um passo enorme e fundamental para que não só possamos entender mais o universo que nos rodeia, como também aprendermos uma lição que ficará, obviamente, marcada em nós. Assim, pouco a pouco, expiação a expiação, reparação após reparação, nós iremos refletir acerca das nossas atitudes, principalmente nos colocando no lugar das outras pessoas.
Então, quando levarmos uma fechada no trânsito, por exemplo, nós iremos aprender de um jeito mais difícil ou mais fácil, dependendo da nossa escolha, a refletir quantas vezes nós fechamos o outro no trânsito. Então, basicamente, provas são aquilo que Deus coloca e, conforme nós adquirimos consciência, também participamos dessa escolha, inclusive, daquilo que nós iremos desempenhar naquela encarnação. Enquanto que as expiações é como lidamos com o nosso passado de tropeços. Mas também tem as missões. E as missões, elas geralmente têm um caráter mais amplo, um caráter mais elevado. Relacionamos muitas vezes as missões ao que Cristo aqui realizou, ao que Kardec realizou, ao que Chico Xavier realizou. Mas você sabia que existe um aspecto que é plenamente relacionado às missões e que a grande maioria de nós pratica hoje, que é o ato de ser pai, o ato de ser mãe. Muitas vezes relacionado a uma expiação para quitarmos dívidas com aquele espírito, com aquela pessoa que reencarna, mas acima de tudo, desprender das nossas energias, das nossas vidas para cuidar, para conceber, para ter em nossa família aquela pessoa, é sim uma missão. Missão esta que as mães passam todos os dias, ao cuidar de seus filhos, ao buscar educá-los da melhor maneira possível, ao lidar muitas vezes com seus próprios erros e dificuldades para que os filhos não passem por aqueles erros ou dificuldades. Mas vamos lá, como identificar uma coisa em relação à outra? Bom, provas é algo que nos é colocado e é também da nossa opção, mas muitas vezes gera mais arrependimento. Ou seja, nós muito mais nos arrependemos da prova que escolhemos do que a concluímos com êxito. Então nós podemos escolher no plano espiritual, por exemplo, reencarnarmos como médicos, como professores, mas ao longo da encarnação, mediante o desgaste, mediante os problemas, mediante o estresse que essas profissões, por exemplo, acarretam, nós desistimos. Mudamos de profissão e não queremos saber mais daquilo. Isso se assemelha muito às provas. Expiações, como nós dissemos, já é algo herdado do passado. Então é uma dificuldade com uma pessoa específica, é uma situação, um trauma que tem os seus gatilhos ali praticados em família, por exemplo. Então já é algo ali em que nós devemos lidar. Porque quando não lidamos, quando queremos fugir, quando queremos escapar de alguma maneira, significa que nós estamos apenas adiando aquela expiação. Porque, como dissemos, a lei de responsabilidade, ela é inerente e não há negociação. Nós devemos arcar com o mal que fizemos, com o erro que praticamos. Senão, nós estaremos ligados àquela situação infinitamente. E nós temos as missões. As missões é quando nós escolhemos junto ao plano espiritual sermos professores, por exemplo, com a missão de ensinar. E por mais que as dificuldades vão se abatendo sobre nós, nós temos um apreço, nós temos um amor tão grande àquela profissão, ao ideal, que não nos interessa o quanto ganhamos, a escala de trabalho na qual nós nos submetemos, as diversas humilhações que passamos frente aos nossos superiores ou companheiros de trabalho, porque nós estamos sempre focados na missão de ensinar. Então, a partir dessas dicas, fica um pouco mais fácil ou mais elucidativo, por exemplo, identificar o que hoje em nosso dia a dia é missão, prova ou expiação. E acredite, nós temos esses três pilares, essas três características acontecendo agora, numa maior escala frente à outra. E fica fácil também determinar quando nós nos recordamos de que o nosso planeta Terra, sim, o nosso planetinha, ele está na fase de provas e expiações. Então, nós podemos facilmente deduzir que
a fatia maior desse bolo podem ser as expiações, enquanto que uma fatia menor são as provas e uma fatia mínima, mas que existe, são as missões. E o que vale para nós aqui concluirmos e refletirmos é que, independente de ser uma prova, expiação ou uma missão, o nosso comportamento frente a elas deve ser o mesmo, pode ser o mesmo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é à toa que este é o mandamento maior. É com esse norte, é com essa bússola que nós conseguimos compreender, racionalizar e começar a agir de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila e de uma forma mais amorosa e produtiva, independente se a dor que estamos atravessando for de prova, for de expiação ou for de missão. Com isso em mente, vamos juntos para as nossas vibrações. E vibrações é uma atitude, é uma missão de amor. E por isso convido a todos a nesse momento fecharmos os olhos para que possamos estarmos mais próximos dos espíritos evoluídos, os espíritos elevados, para que levem a nossa energia a todo o planeta Terra, em especial aos povos e locais que ainda praticam guerras, conflitos e sofrimentos. Que haja paz em toda a nossa casa material, principalmente no Brasil, nesta terra tão bela, em que nós vibramos para que o diálogo prevaleça acima de qualquer diferença. Vibramos pelos nossos irmãos, pelos que estão nas ruas, nos hospitais, acamados por doenças do corpo e da alma, por aqueles que estão nos asilos, orfanatos, encarcerados. Vamos juntos vibrar por todos os lares da terra, mentalizando a nossa casa mais uma vez, sendo envolvida pela luz celestial de Jesus. Vamos vibrar pelo CEF, por todo o movimento espírita, pelas demais religiões, vibrando por aquela pessoa em especial que nós sabemos mais necessitar dessas energias, e pedindo por nós mesmos que tenhamos sempre a boa vontade de persistir, de aprender, de seguir em frente. E agora mentalizamos que Jesus impõe as suas mãos sobre nós para nos derramar a sua energia, a sua luz, toda a sua força, sua paz, para que contagie o nosso corpo físico e que revigore todas as nossas energias, tocando também os nossos sentimentos, fazendo a luz do Evangelho vibrar dentro de nós. Que Jesus também toque com carinho esses recipientes com água que preparamos, para que ela seja fluidificada, para que ela receba a melhor das energias universais e assim possa servir como uma ferramenta, como um combustível a mais na nossa sustentação. Deixamos assim as nossas energias à disposição dos espíritos e nesse instante, com o pensamento em Jesus, agradecemos por mais este momento de reunião em seu nome, onde juntos rogamos graças a Deus. Gostou desse conteúdo? Quer se aprofundar mais nas provas, expiações ou missões? Deixe aqui um comentário, escreva para nós, sugira assuntos para que possamos trazer nos próximos vídeos. Ainda não é inscrito? Se inscreva e não deixe de curtir também este conteúdo para que esta plataforma dê cada vez mais relevância ao nosso trabalho.
Eu me despeço por aqui e te vejo na próxima. Um grande abraço. Tchau.